Então, Vanessa, que material você vai usar para fazer esses quadrinhos tão bonitinhos? Bom, a gente vai usar o material base de cartonagem, né, que é a base da nossa aula aqui. Mas que tem bastante coisa aqui que pode ser adaptada, tá? Então, eu trabalho com papelão cinza, que é um papelão específico para cartonagem, para encadernação. Mas em algumas regiões do país é um pouco mais complicado de encontrar, às vezes não é tão fácil. Em lojas de artesanato maiores, que tenha material para cartonagem, você encontra. Ele pode ser substituído pelo papelão Paraná, que ele é mais fácil de encontrar, ele é um pouco menos resistente, mas também para essa peça aqui dá pra gente fazer. Ou até aquele papelão que você tiver em casa, de caixa de papelão mesmo, mas que for aquele firminho, bem durinho. Sei. Não for muito molenga, dá pra trabalhar também. Tá bom? Legal. Já economiza, né? Já economiza, já é uma maneira sustentável, né? Um artesanato sustentável. A gente vai precisar de um papel cartão também, que pode ser um papel duplex, papel cartão. Também pode ser um reaproveitamento de embalagem, aquelas caixas de cereal, por exemplo. A gente pode cortar ela e utilizar, tá? Um tecidinho, que no caso eu aconselho usar uma combinação de 2 ou 3 estampas pra gente poder trabalhar. Tá bom? E alguns elementos decorativos desses que você encontra prontinho, tipo esses recortezinhos de MDF, pode ser florezinhas artificiais para poder colar, tá bom? O que vier na sua criatividade para você fazer, tá? Tá legal. E fitinhas de cetim pra gente poder fazer a junção e o apoio ali para ele pendurar, tá bom? Tá bom. Então vamos começar. Vamos lá. Bom, eu vou precisar primeiro de um recorte de papelão. Essa medida é livre, tá, gente? Não existe uma coisa fixa, né? Então, aqui eu fiz um quadrado de 13 por 13, tá? Para o nosso quadrinho. Você pode fazer redondo, pode fazer, colocar ele numa posição diferente, enfim, aí vai da sua criatividade. O papel cartão, que vai ser o acabamento, ele vai ter 12 por 12, tá? Que é pra gente fazer o acabamento de trás. E o tecidinho, claro, ele tem que ser um pouquinho maior para poder fazer o acabamento, aquela viradinha, tá? Então aqui é bem simples, eu vou começar usando o papelão cinza. Vou pegar a minha cola branca, eu trabalho com cola branca extra forte. Pode ser aquela cola para porcelana fria, ela também serve, tá? O importante é não ser cola escolar, né? Porque a gente fala fraca, né? A gente fala cola branca, às vezes a pessoa acha que a cola escolar serve, mas ela é muito fraquinha, ela tem muita água na composição, prejudica o trabalho, tá bom? Vou espalhar com um rolinho de espuma, porque ele vai me dar uma superfície uniforme de colagem, tá? E no verso do meu tecido, vou abrir ele aqui bonitinho, ver se não tem nenhum fiapinho pra não fazer volume. Eu vou deitar a minha peça. Nesse caso aqui, eu vou colar ele bem rente à estampa, as bolinhas, né? Porque eu tô usando um tecido poá. Tá? Então, para que fique um acabamento legal, procura deixar ele sempre bem alinhadinho, tá? Viro ele ao contrário. Vou com cuidado, com suavidade primeiro, porque o calor da minha mão vai fazer com que o tecido vá aderir melhor à peça, tá? Aqui, se tiver uma sobra muito grande, a gente vai recortar, tá? Recorta ele aqui. No meu caso aqui tá bom, tem mais ou menos 1,5 centímetros de sobra. E aqui nos cantinhos eu vou fazer um acabamento utilizando fio de cabelo, que é essa ferramentinha aqui. Se você não tiver essa ferramenta, ela não é difícil de encontrar. Então, em lojas de artesanato você encontra, né? Inclusive, dá até pra fazer isso aqui manualmente. Lá no meu canal eu até ensino a fazer com sobra de material. Nós que estamos em São Paulo, encontra na 25? Encontra. 25 encontra com certeza. Quem mora aqui em São Paulo? Isso. Pela internet também encontra, tá? Não é difícil, não. Então, o que eu vou fazer? Se você não tiver ela, você vai fazer com a régua mesmo, um apoiozinho aqui, deixando uma distância de mais ou menos uns 2 milímetros aqui. A espessura do papelão depende do qual você está trabalhando. Aqui eu estou usando 1,9, tá? Mas o papelão cinza, por exemplo, ele tem várias espessuras. Então, quanto mais espesso ele for, maior a distância que eu vou deixar entre o papelão e o corte. Tá bom? Então, essa é a regrinha do acabamento para ele ficar legal. Vou cortar esse cantinho na diagonal.
né? É esse corte aqui que você vai fazer. Se for na tesoura, é dessa forma que você vai fazer. Aí fica mesmo, bem... Isso. Isso aqui ajuda e agiliza o trabalho, né? É bem prático, né? Bem prático. Bem prático. Opa. Eu tô usando aqui também o cortador circular, esse cortador rotary, né, que a gente fala, pra agilizar, mas você pode usar tesoura também, tá? Aí aqui, eu vou pegar a cola, vou passar no papelão. Ah, pensei que fosse no pano. Não, não. Aqui, Ah, porque esse pano ele não é laminado. exatamente. Normalmente eu costumo trabalhar com tecido laminado. Aqui eu tô trabalhando direto com o tecido, tá bom? É uma diquinha boa de falar pra vocês, é que se o papelão cinza, ele tem essa coloração, né, um pouquinho mais escura, dependendo do tecido que você tá utilizando, às vezes você cola e ele fica meio escuro, ele transparece o cinza, né? Então você pode colar um papel branco aqui antes de colar o tecido. Ah, tá. Que aí dá uma reaviva mais a cor, tá? Então passei cola aqui no cantinho, passei na espessura também. Isso aqui é importante, tá? Vou fazer do outro lado pra gente ir mais rápido. Na espessura. Com o pincel sujinho de cola, eu passo nesse cantinho aqui também, ó. Isso aqui é o básico, é a primeira lição da cartonagem. A gente passa aqui no cantinho pra ele poder colar. E aí, com a ajuda da espátula, essa espátula que a gente compra em loja de material de construção. Ah, sim. Essa é fácil, né, de encontrar. Aí você vai fazer... Eu não posso vir aqui direto fazer isso, ó. Porque senão ele vai ficar uma barriguinha do tecido aqui. Eu tenho que colocar minha espátula lá embaixo e virar ela pra cima, ó. Desse jeito, tá? Perfeito, hein? Isso. E nesse cantinho você desce esse tecido, ó, pra ele cobrir a pontinha. De um lado e de outro. Tá. Tá? E faço a mesma coisa do outro lado. Fiz isso de um lado e do lado oposto, agora eu vou fazer nos outros dois que sobrou. Passo cola só onde aparece o papelão, pra que não fique aparecendo mancha de cola. Passo cola na espessura. E nesse cantinho aqui no tecido, ó. Tá? Porque com mancha de cola não fica legal. Né? Tem que ficar um trabalho limpinho. E depois fica aparecendo, ela não desaparece, né? Não, às vezes, se a mancha for pequenininha, dependendo do tecido, você até consegue tirar. Mas é difícil, normalmente fica aparecendo. Tá bom? Feito isso, você vai fazer isso com os 3 pedacinhos do quadradinho que você for fazer, ó, tá vendo? Tá. Aqui eu já tenho um semi-pronto. Fiz a combinação de estampas. O papel cartão, que é aquele que eu te falei que vai ter 12 por 12, você vai fazer a mesmíssima coisa, ele vai ficar desse jeito. Ah, tá. Tá? Porque ele vai ser o meu acabamento aqui, ó. Ah, legal. Tá? Só que antes de colar esse acabamento, o que eu faço? Eu vou virar aqui, agora eu vou tirar aqui pra... E os 3 você fez o mesmo acabamento, né? O mesmo acabamento. Mas você pode variar se você quiser, isso não é uma regra, tá? Eu vou colocar ele aqui apoiadinho, ó, na minha base. Tá vendo essa linha? Essa aqui é uma base de corte, ela já vem toda esquadrinhada, né? Então a gente pode usar ela aqui como apoio, ó. Então eu tenho uma diferença de uns 2 centímetros aproximadamente aqui, de espaço entre um e outro. E vou deixar ela alinhadinha aqui. Como eu já tô no terceiro, eu já adiantei essa, eu faço o seguinte. A fitinha... o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz nos outros, tá? Vou deixar o espacinho de 2 centímetros mais ou menos. Vou encontrar, eu marquei aqui com a caneta, o centro, o meinho, né? Do meu... Do quadradinho. Isso, exatamente. Marco com a caneta aqui, de um lado e de outro, pra eu poder saber direitinho a direção central. Tá? Passo cola com o pincel aqui. Mesmo aqui, por isso que é bom isso daqui, né? Ela ajuda bastante. Passo a cola aqui. Como é que chama isso daqui? Base de corte. Tá? Também não é difícil de encontrar. Interessante, isso aqui dá as medidas certinhas, viu? Ajuda, agiliza bastante o trabalho. Bem legal. E facilita também porque ela protege a mesa do estilete, a lâmina dura mais tempo quando você usa a base de corte. Então aqui eu colei a fitinha de cetim, ó, com a face dela, a face brilhosa, pra frente, né, lá pra baixo, no caso. Porque esse daqui é o verso, ok? Tá. Aí eu vou pegar um pedacinho
de uma fitinha também combinando, só que um pouquinho mais fininha. Vou virar ela aqui, ó. Passo cola. E cola ela aqui também, ó. Pra poder pendurar, né, o nosso quadrinho. Dou uma firmadinha aqui, porque aqui ela vai ficar sobreposta, né? Feito isso, eu pego o meu acabamento, que é aquele lá, que a gente fez. Passo cola. Aqui eu vou usar o pincel, porque aí eu consigo passar uma camada de cola mais firme. Aí vai ser mais firme pra poder aderir bem, né? Legal. Espalho aqui no centro e nas pontas a gente molha bem o pincel de cola e passo ele com esse movimento, de dentro pra fora sempre. Tá? Porque assim ele não mancha. Cola, né? Vai. Aqui eu gosto de caprichar um pouquinho mais na cola pra ficar firme, não ficar soltando depois. Então, nesse momento eu não tenho dó da cola, não. Como ele tá no papel, ele não vai manchar. Tá? E aí eu colo aqui, ó. Ó, certinho. Isso. Vou usar a dobradeira pra dar uma firmeza um pouquinho maior. Você pode colocar uma fita crepe aqui, ó, até que ele seque, pra ele ficar mais seguro, tá? Fiz isso, você vai virar. E aí você vai só colocar o aplique. Nesse caso, eu usei um recorte de MDF, que você também encontra em loja de artesanato. É fácil encontrar, né? Isso. E eu vou colar com a cola instantânea. Ela até aceitaria cola branca também, mas a cola instantânea é mais rápido, mais seguro. Só tem que tomar cuidado com os dedos. Aí passa em tudo, Vanessa? Eu ponho só, como a cola é instantânea, ela é bem firme, então eu coloco só os pinguinhos. Não precisa muita coisa, não. Você pode usar cola quente, nesse momento aqui também, tá? Quem trabalha com cola quente. E aí você vai usar a sua imaginação. Pode colar algumas florzinhas aqui junto, se quiser, tá? E tá prontinho o seu quadrinho. Ô, Vanessa, e para conservar os quadrinhos, para não pegar muito pó, sujeira, essas coisas, o que você faz? Essa é uma dúvida bem recorrente. Assim, existem possibilidades de impermeabilização na cartonagem. Uma delas é utilizar aquele spray para sofá, que usa para impermeabilizar sofá. Porém, ele é um pouco caro, né? E não é uma coisa definitiva. Então não compensa, dependendo da peça não compensa. Passa, né? Isso, aí você tem que ficar reaplicando, então não compensa, né? Existem outras formas, como usar a termolina, você pode usar a termolina, você pode usar, até fazer uma termolina caseira, diluindo a cola com água e passando, até na peça pronta, né, já, antes de colar os apliques, claro, você dá uma passadinha com ela, também pode ser. Mas assim, é uma questão de gosto. Eu não gosto de impermeabilizar, porque eu acho que perde a textura do tecido, tá? E é uma coisa que você vai deixar num cantinho, você não vai deixar na beira do fogão, que vai pegar gordura. Tem então, até por isso um que eu fiquei modelinho. pensando, se for para pôr na cozinha, aí como é que... Isso, né? tem até um modelinho aqui que eu trouxe que tem, ele é específico para cozinha, né? Tem os apliques direitinho de frutas e tal. Mas é claro que você vai pôr num lugar estratégico, né? Para não pegar, né? Isso. E dependendo da qualidade do tecido, isso que você tá trabalhando, se o tecido ele tiver uma qualidade boa, ele não vai aderir tanto pó, tanta sujeira. Né? Ele vai durar mais tempo. Então, na hora de escolher o seu tecido, você tem que levar isso em consideração também. Né? Isso. É tricoline que chama? Esse aqui é o tricoline, 100% algodão. Esse é melhor porque não desfia nem nada, né? Isso. Tá bom, então. Gostaram, pessoal, do nosso trabalhinho de hoje? Foi interessante, né? Bem gostosinho, prático, né? Eu gostei bastante, viu? Então, Vanessa, deixa o seu contato pra gente. Claro. Quem tiver alguma dúvida, quiser falar comigo a respeito de aulas, a respeito da própria aula que a gente teve aqui, é só entrar em contato comigo no site, né? A gente está lá no site ateliêsafira.com.br. Também estamos no Facebook e no YouTube como Ateliê Safira. É só procurar a gente lá que você encontra. Ou pode entrar em contato direto comigo no WhatsApp, no 11, né?
8888-1673. Tudo bem então, pessoal? Hoje foi isso a nossa aula e até uma próxima, se Deus quiser. Beijinho para vocês e obrigada pela companhia, viu? Muito obrigada.